barítono, como contralto, mas com certeza a voz dele naquele dia ficou para sempre registrado no ouvido dos discípulos. Terminaram de cantar, eles pedem licença para ir embora, e Jesus faz uma coisa que ele também nunca fez: não saiam, fiquem comigo mais um pouquinho. Daqui a pouco ele se levanta e diz: já que vocês querem ir, ao invés de ir para casa, vamos subir o monte comigo. Todo mundo se entreolha e diz: ele não está bem. Quer perguntar o porquê? Só falam se todo mundo perguntar. Ele nunca deixou os discípulos subir com ele ao monte da oração. Ele sempre se reservava, e às vezes ele dizia: para proteger vocês, é melhor que vocês fiquem aí e eu vou orar sozinho. Porque ele travava longas noites de batalha com o inferno inteiro. Ele travava longas noites de batalha com potestades espirituais da maldade. Mas nesse dia, ele estava tão carente, ele estava tão machucado, que ele pediu para que os amigos ficassem ao lado dele. E os amigos até tentaram, e caminharam com ele 1 milha, 2 milhas, até chegarem na entrada do Monte das Oliveiras. E ali, quando começaram a dobrar os joelhos, e Jesus contou 1 a 1, faltou um, que no meio do caminho, no lugar escuro, aproveitou uma bifurcação e saiu, e debandou, e foi fazer aquilo que ele tinha colocado no seu coração, que era vender o mestre. Está com Jesus agora 11, e quando Jesus percebe os 11 que ali estão, o coração dele se enfraquece. Ele dobra o joelho e começa a orar, e ele percebe que os outros estão orando, mas a oração dos outros não dura mais do que 30, 40, talvez no máximo 60 segundos, porque a única oração que aqueles discípulos faziam, e isso talvez era culpa do próprio Jesus, porque um dia eles chegaram em Jesus e falaram: os discípulos do João sabem orar, por que nós não precisamos orar? Por que nós não podemos orar? E Jesus dizendo para eles: vocês têm a mim com vocês, enquanto eu estiver com vocês eu preciso orar, mas querem aprender a orar? Eu vou ensinar uma oração. E era a única oração que eles sabiam. E eles juntam as mãos naquela noite escura, num grupo de 11, e começam a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Jesus não ficou feliz assim, porque eles acabaram de orar e fez-se silêncio no monte. A alma dele angustiada, o coração acelerado, ele querendo gritar. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Só vai orar em monte quem está com a vida quase perdida. Tem alguém que já subiu a montanha para orar aqui? Já viu alguém chegar na montanha e ficar rezando? Quando a gente vai para a montanha, a gente vai para a guerra, a gente vai para o grito. Aquilo que a gente não pode gritar em casa, a gente grita na montanha. Aquilo que a gente não pode falar para os amigos, a gente fala na montanha. Na montanha a gente bate o pé no chão, a gente rola na terra, a gente salta e grita até Deus ouvir. E Deus escuta a oração da montanha. Só os que já oraram no monte tiveram uma experiência como essa. Dê um grito de glória a Deus, por favor. E Jesus queria que os discípulos orassem com ele, porque um orando sozinho, todo mundo vai ouvir a oração, mas se tiver mais de um, se tiver 12, porque eles estavam em 12 ali, os 11 mais ele, ninguém saberia o que o outro estava orando, mas eles se calaram. E Jesus percebe que eles não têm o que orar. Ele se levanta, vai até o ombro deles e diz assim: gente, vamos orar. E eles tentam orar, mas a oração que eles sabem é só o Pai Nosso, e acaba por ali mesmo. E enquanto eles estão tentando orar, Jesus começa a ficar mais angustiado. Ele se levanta e faz algo que ele nunca havia feito. Pergunte o quê? Ele chama os 3 amigos mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Leva eles para um canto. Ele abraça os 3 e diz: o que eu vou falar para vocês é o desabafo de um amigo. Os outros são meus filhos, são meus discípulos, mas não têm a intimidade que vocês têm comigo. Então com vocês eu posso falar que vocês não vão se escandalizar. Se eu falar para os outros o que eu vou falar para vocês, eles vão abandonar a fé. Mas para vocês eu posso.
Os três estão com o coração acelerado também, dizendo: o que é que Jesus vai falar? E Jesus olha no olho dos três, Valquíria, e diz: a minha alma está angustiada. Eu estou sentindo a morte chegar. Eu sinto que é meu último dia. Não vamos ter mais manhãs de café. Não teremos mais almoços na casa de Lázaro. Não teremos mais dias de sorriso vendo os milagres. Eu sinto se aproximar a maior entidade espiritual temida pela humanidade, que é a morte. Que quando vem não volta sozinha. Que quando vem não manda recado. Que quando vem não envia um e-mail avisando que está chegando. Que quando vem não posta no Facebook. Quando ela vem, ela não volta sozinha. E ela estava se aproximando. E Jesus, sensitivo como era, percebeu que o Espírito já estava pairando por lá. E nesse momento ele diz: é por isso que eu preciso que vocês orem por mim. E aqui eu choro. Porque eu sempre amei ver Jesus como super-herói. Eu sempre amei pregar Jesus fazendo atos mirabolantes. Quer ver um pregador pentecostal ficar feliz? É colocar ele para pegar a passagem onde Jesus estava dormindo da polpa do barco, e o barco quase indo a pique, mas alguém se lembra que ele está no barco. E quando chamam por ele, ele sai do meio do barco, vai até a proa do barco, no bico do barco, estufa o peito, abre os dois braços, e buscando uma autoridade que ninguém tem na terra, ele grita: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. Eu já ouvi falar que mar tem braço, Charles, mas não sabia que tinha ouvido. Eu nunca ouvi falar que vento escutava. Eu ouvi falar que vento assoviava, mas o vento e o mar pararam para ouvir Jesus. E quando ele vai voltando para o barco, os discípulos vão olhando para ele dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem? Eu sou apaixonado em pregar um Cristo super-homem. Amo o pastor Alexandre Bernardino. Ver Jesus parado na porta da tumba de Lázaro. E quando a pedra está sendo movida, seu coração se enche de glória, Marco Aurélio. E ele olha para o céu e diz: Pai, não é só para mostrar, é só que eles saibam que nós somos um de verdade. Ouve a minha oração. E olhando para dentro daquela tumba, ele grita: Lázaro, ô Lázaro, defunto de 4 dias, Lázaro, que a pele, a carne já está podre e fedorenta, Lázaro, sai de dentro desta cova, Lázaro. E daqui a alguns segundos vem o morto pulando, todo enrolado, e a morte foi obrigada a abrir caminho para ele. Eu amo pregar sobre esse Cristo, mas quando eu chego aqui em Marcos 14 e vejo ele pedir oração para alguém, e vejo ele pedir para alguém cantar um hino para ele, que ele está triste, e vejo ele desabafando no ouvido de melhores amigos, se eu me apaixono por ele aqui, eu adoro a ele, mami. Eu adoro, porque é um recado que ele está mandando para nós. Você pode operar milagres, você pode ser um exímio pregador, Júnior Bola, você pode convencer multidões, mandar o mar calar e o vento, mas tem dias na sua vida que você não consegue carregar a cruz sozinho. Tem dia, Paulo Marcelo, que precisa de um sirineu, como você pregou hoje de manhã. Tem dia que a gente precisa de alguém que tem um coração aberto para estar conosco. E aqui eu adoro Jesus, porque se ele passou por um momento de dúvida e angústia, eu não sou de aço, os que estão na frente não são de aço. E é por isso que eu vim aqui hoje te dizer que o mais fraco crente aqui entre nós é mais forte que o inferno inteiro de pé. Vou falar mais uma vez para que o inferno escute. O crente mais capenga que chegou aqui chamando Jesus de Genésio, o crente mais capenga que ao entrar aqui desafiou Deus dizendo: é meu último dia, não volto mais aqui se o senhor não falar comigo. Esse crente, ele é justificado por Jesus Cristo, ele é perdoado por Jesus Cristo e será glorificado por Jesus Cristo. E se tem alguém que concorda comigo, dá só mais um grito de glória. Contando para eles o que ele estava sentindo, ele não disse que estava com dor de dente, nem com a mente doendo, ele disse que estava sentindo a morte chegar. Nem mesmo isso fez os discípulos orarem com ele. Quando eles começam a orar o Pai Nosso, pastor Vanderlei Carceriano, e terminam, Jesus disse assim mesmo: tem cruz que a gente tem que carregar sozinha, nem o melhor amigo pode acompanhar a gente.
Ele levanta, Newton, e vê todo mundo dormindo. O coração está na mão. Ele entra pelas pairagens daquele jardim, do Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Ó, para onde está indo a oliveira verdadeira? A oliveira da verdadeira está entrando dentro do jardim e se planta no chão daquele lugar, sob uma pedra. Pelo menos é assim que os maiores artistas pintaram a cena. Eu posso vê-lo com seus cabelos, sua barba, ajoelhado, olhando ao céu, com um olhar perdido, com um olhar de angústia. E naquele dia, o que eu conto agora é algo que penso eu, não diz a Bíblia, digo eu. Havia um silêncio mórbido naquele jardim. Os grilos não grilavam, sapos não coachavam, pássaros não piavam. Alguns minutos antes de Jesus entrar ali, Deus e o diabo se encontraram naquele jardim. Fizeram um acordo. Deus disse ao diabo: você não vai atormentá-lo aqui com seus demônios, e eu não colocarei meus anjos aqui para fortalecê-lo, porque neste momento a decisão é dele, e só dele. Não há influência. E quando ele se põe naquele jardim em oração, ele sente o medo, porque ele enxerga tudo antes da hora. Ele é Deus. Ele é o que, igreja? Não ouvi, ele é o que? O lado divino dele, que é o lado que nós mais amamos, porque é o lado que opera milagres. Naquele dia foi o maior inimigo que ele teve, porque o lado divino dele trazia antes da hora a visão de tudo que ia acontecer. Segundos antes de tudo, ele antecedia o fato e via. Ele enxergou, por exemplo, toda a humilhação que sofreria com Caifás. Ele enxergou por antecipação a humilhação que ele sofreria com Pôncio Pilatos. Ele sentiu por antecipação o flagelo que sofreria lá no jardim, que daqui a pouco eu falo. Também sentiu o peso da cruz e toda a angústia. E quando ele sente tudo isso ao mesmo tempo, o coração dele dispara. E aqui eu falo sobre um estudo que fiz. Nenhum ser humano suporta uma emoção tão grande. O coração de Jesus Cristo era para ter explodido naquele momento. Era para Jesus ter infartado. Mas ele estava proibido de morrer de infarte, porque gente infartada não pode salvar o outro. Tem que ter um sangue derramado. Como o coração dele não pode explodir, a pressão que o sangue sai dali começa a fazer as veias do seu corpo inchar. E às vezes o seu corpo inchando, as veias mais diminutas estão no cérebro. Eram para essas veias terem estourado em um aneurisma e Jesus ter tido ali um derrame cerebral. Mas ele estava proibido de ter um derrame cerebral, porque todo torto não poderia subir a cruz. As veias suportaram. E como o sangue não tem para ir, para onde ir, as veias do cérebro começam a esticar, mas não explodem, elas trincam. E ele começa a suar, não mais suor, mas gotas de... Não ouviu o que foi que ele suou? Quando ele passa a mão na sua fronte e vê o sangue, o lado humano não aguenta. Ele olha para o céu e grita: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E tem uma vírgula ali, diga comigo, uma vírgula. Oh, bendita vírgula. Quem conhece a língua portuguesa sabe que a vírgula é colocada em uma sentença, em uma frase, para dar tempo daquele que está falando respirar, equalizar o pensamento e continuar falando. Aquela vírgula foi o momento em que Jesus parou para respirar a sua angústia. Era para ele ter continuado a sentença. Ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Mas depois da vírgula tem uma outra sentença. Ao invés de ele dizer: eu estou com medo, ele olha para o céu e diz: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu chorei o dia que eu entendi isso. Eu perguntei: Jesus, por que o senhor falou isso? Ele disse: por causa daquela vírgula. Eu disse: o que o senhor viu na vírgula? Ele disse: na vírgula eu não vi nada, mas no momento em que eu parei para respirar, eu abri os meus olhos espirituais, que me fizeram anteceder e ver a cruz, e eu vi a cruz antes da hora de novo. Só que agora eu não me assustei, porque eu inclinei a cabeça para a direita e enxerguei lá na frente, depois da cruz. E depois da cruz eu vi os gideões missionários da última hora. Depois da cruz eu vi as sentenças que foram decretadas de vida eterna. Depois da cruz eu vi aqueles homens e aquelas mulheres de mãos levantadas, dando grito de glória, mandando força, dizendo que o céu é logo ali. E por causa desse povo, vou repetir, por causa desses malucos que ninguém entende, que nos chamam de desequilibrados, por causa desse povo,
Ele olhou para o céu e disse: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele se levanta. Ele se levanta numa força incrível. Não é mais o mesmo homem que entrou. Eu disse que não é mais quem? Não ouvi? Não é mais quem? Pergunte por quê. Ele entra depressivo. Ele entra triste. Ele entra angustiado. Quando ele se levanta, ele sai dali como um guerreiro. Ele sai mais forte que um guarda pretoriano. Ele sai e acorda os discípulos assim: não pudestes orar comigo? Eles vão dar uma desculpa e diz: agora é tarde, não precisa mais orar, porque a carne é fraca, mas o espírito está forte. Não, você não entendeu. Ele diz: eu entrei aqui com a minha carne tremendo, mas recebi lá dentro uma fortaleza no espírito. Eu encaro o diabo se for preciso. Agora eu profetizo que depois desta festa, nesta noite, as famílias que estão reunidas aqui, ao saírem pelas vicinais, pelas estradas do Brasil, vão voltar cheias do Espírito Santo. O seu espírito vai estar de pé. Eu profetizo que você não vai temer a nada e a ninguém. Se levantarem contra ti 11 mil demônios, 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro, e você não será atingido, porque a força do Espírito estará sobre você. Só quem crê nisso, levante a mão direita. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Ó, tem gente que nem para me obedecer vai. Agarre o ombro da pessoa. Ah, pastor, e se for um jornalista? Agarra com as duas. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Faz isso na sua casa. Faz isso na sua casa. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Ele vai fortalecer o seu espírito.